Pode, Senhor, a todos, boa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença santa, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos, meu Deus, que o Senhor derrame da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Purifica os nossos pecados, purifica as nossas mentes, purifica o nosso coração, meu Deus. Nós queremos ser nessa noite aqueles verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, meu Deus. Toma as nossas vidas diante do Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra, através dos louvores e através de tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero chamar a equipe de louvor, vamos louvar ao Senhor, amém? Faça um trono de louvor ao Senhor nessa noite. Som.
Amém. Você crê nesse nome, irmãos? É o nome sobre todos os nomes, né? Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pelo Raul, orando pela irmã Vânia, pelo Carlos, pela Radassa, pelo Miguel, né? O bebezinho que continua com probleminha ainda na cabeça. Vamos continuar orando por ele. Pela Cássia, né? Cassinha tem estado melhor, num estado depressivo, né? Já está bem melhor. Pelo Carlos Eduardo, que está com câncer na bexiga, e pela recuperação da irmã Janaína. Fez a cirurgia, está se recuperando bem. Então, está sem dores, né? Então, graças a Deus aí, está se recuperando muito bem. Meus irmãos, continuem orando por ela, pela recuperação tranquila, né? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Coloque seu pedido diante do Senhor. Nós vamos estar clamando ao Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, no nome sobre todos os nomes, o qual nós cantamos agora, e é esse nome que nós acreditamos, é nesse nome que nós invocamos, e é nesse nome, Senhor, que nós colocamos cada um desses pedidos aqui nas tuas mãos. Colocamos a vida dessas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Mas eu não te peço só a cura física, mas eu te peço, Senhor, para algumas dessas pessoas aqui, a maior cura, Senhor, que é a cura espiritual. Pessoas aqui podem ser curadas de câncer, podem ser curadas de enfermidades, doenças, depressões, mas ela continuar incrédula, Senhor. Ela continuar sem abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Nós te pedimos primeiro a cura da alma, que essas pessoas aqui, aquelas que ainda não fizeram isso, venham ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Venha entregar a sua vida para Ele totalmente, sem reservas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada um deles nas tuas mãos, Senhor. Toma, meu Deus, nas tuas mãos, sejam visitadas pelo poder do Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da irmã Janaína. Obrigado pela cirurgia, Senhor, que correu tudo certo. Com certeza o Senhor estava ali com ela, com os médicos, com toda a equipe, Senhor. Agora nós te pedimos pela recuperação dela, a recuperação perfeita, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor. Abençoe a vida dela, abençoe a vida do irmão Ney, da Yasmin, de todos ali, Senhor, que esteja junto com ela ali fazendo a sua recuperação, Pai. Meu Deus, também te coloco cada um dos meus amados que estão aqui nessa noite, que estão colocando diante do Senhor o seu pedido, a sua súplica e a sua oração, meu Pai. Peço que o Senhor contemple cada um deles, meu Pai, e venha atender, meu Deus, conforme a tua vontade, meu Deus. Pai, é em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, os nossos dízimos e oferta. Chamar a equipe de louvor, falando para você que a maior oferta é você mesmo no altar do Senhor.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Te agradeço, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Nos conceder a graça de louvar e engrandecer Teu santo nome, Pai. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, meu Pai. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor venha estar abençoando da mesma forma. Coloco no Teu altar de graça os dízimos e oferta. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, com a Tua palavra. E a gente venha sair aqui diferente da maneira em que entramos, meu Pai, transformado com Teu poder. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. As crianças. Papai do céu, eu quero agradecer a minha família, agradecer ao meu pai, minha mãe, todos que estão aqui, Senhor. Eu agradeço a todos aqueles que não puderam vir, Pai, aqueles que estão doentes. Não... Papai do céu, muito obrigado por esse dia, abençoe minha família, todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, abençoe de toda forma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, amém. Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa toda a minha família. Amém. Papai do céu, toma agora as crianças diante do Teu altar. Toma a aulinha agora, Senhor. Tudo que for falado venha ficar nos seus coraçãozinhos, Pai. Usa grandemente a Tia, Senhor, para junto com ele ensinar a Tua mensagem. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Estou meio resfriado, aí o ventilador ajuda aí na rinite. Peguei umas friagens essa semana e já... Depois que a gente passa dos 30, né, irmão Juarez? Qualquer friagemzinha arrebenta com a gente, né? Qualquer ventinho já era. O corpo já sente, né? Amém. Abra aí a sua Bíblia aí. No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bartimeu, o cego de Jericó.
Essa história ela é muito conhecida, né? Quantas vezes você já ouviu mensagens nessa passagem? Música, né? Tem música, louvores, né? Nessa história. Ela está contada também em Mateus capítulo 20 e também em Lucas capítulo 18. Então, a importância que essa mensagem tem. 3 evangelistas falam dela. Só que só em Marcos dá o nome dele, né? Bartimeu. E Bartimeu não é o nome dele, né? Bartimeu significa filho de Timeu. É mais ou menos como no inglês. McDonald é filho de Donald. Quando você vê o nome Mac, né? Então, McDonald. Mac significa filho de. Então, filho de Donald. Agora quando você for comer lá no McDonald's, você fala, não, eu quero comer agora no filho de Donald. Então, só Marcos que dá o nome dele. Só Marcos que chama ele de Bartimeu, filho de Timeu. Então, há uma importância muito grande, né? E essa história de Bartimeu era uma história de superação e de desafios vencidos, né? Quando você lê a história de Bartimeu, tanto aqui em Marcos, quanto em Mateus e quanto em Lucas, você fica assim, maravilhado, né, com essa história de superação de uma pessoa que ela estava à margem da sociedade, que era um mendigo, que vivia mendigando, que vivia pedindo ali, separado de todas as coisas. Ele não poderia participar dos cultos, ele estava separado, né, das pessoas, ele era amaldiçoado, porque uma pessoa que tinha uma cegueira, em outra passagem, as pessoas questionam Jesus, né, e fala, quando vê um cego, fala, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus fala, nem ele, nem os pais dele, mas aconteceu isso para que o Filho do Homem seja glorificado através da vida dele. Então ele era amaldiçoado, as pessoas achavam que uma pessoa que tinha uma cegueira ou outra doença, né, ela era amaldiçoada. Estou tomando uma água aqui, vou fazer igual o irmão Juarez. Olhando a garganta aqui, que a gente começa, se empolga, né, e a voz já não está muito boa e vai embora. E ele era uma pessoa totalmente afastada, mas Deus dá uma importância muito grande, né? O Espírito Santo dá uma importância muito grande para Bartimeu, usando 3 evangelistas para falar da história dele, né? Músicas falada, né? Esse é um daqueles, né? Quando a gente chegar no céu, cadê Bartimeu? Quem é o ex-cego Bartimeu, né? Ô, Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, né? Que bom te conhecer, né? Quantas vezes eu preguei no seu texto, né? É uma daquelas pessoas que a gente quer conhecer quando chegar no céu, né? Então é uma história de superação, uma história de desafios vencidos. Então Bartimeu, ele nos ensina como passar por momentos difíceis e superá-los, né? Talvez a gente esteja passando por um momento de dificuldade, de lutas, de provação, mas talvez a gente não esteja passando essa mesma situação que Bartimeu. Ele era cego, mas ele não era cego de nascença. Porque ele fala para Jesus que ele queria ver, né, de novo, ele queria novamente enxergar. Então ele já tinha visto. Então é difícil, né? Ele já tinha visto como eram as coisas, e de repente não tem pessoas que ficam cegas na caminhada da vida, então é muito complicado, né? Então ele pede para ele ver novamente. E a primeira coisa que a gente aprende com ele aqui, está aí no versículo 46 até o 47, que o cego, à espera de um milagre, né? Do 46 ao 47, ele diz aí, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele estava esperando o milagre dele. Você está esperando o milagre, irmão?
Então você tem que gritar, clamar como Bartimeu. Né? Ele tinha uma expectativa e ele não deixou Jesus passar. E muitas vezes a gente deixa Jesus passar na nossa vida. Né? Assim como Bartimeu, aquela mulher do fluxo de sangue. Né? Então ele deve ter ouvido falar de Jesus. Ele deve ter muitas pessoas, quando a pessoa é deficiente visual, outros sentidos nela é mais aguçado, né? Principalmente a audição, né? Da pessoa que ela é deficiente visual, ela escuta melhor, né? O tato dela é totalmente diferente, né? Por isso que eles lêem o braille, né? A gente passa a mão ali, já viu a Bíblia em braille, né? Você não sabe de nada ali. Você pega no metrô, em algum lugar, você passa o dedo, mas eles sabem o que está ali e eles escutam, né, mais aguçado, né? Então ele ouviu falar que existia um tal de Jesus de Nazaré, que ele curava enfermos, né, que ele ressuscitou mortos e que ele estava passando por ali. E quando o texto diz aqui, né? Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, porque as pessoas andavam atrás de Jesus clamando, né? Hosana nas alturas, né? Clamando por Jesus. Talvez esse milagre aqui seja um dos últimos de Jesus, né? Jesus já estava caminhando para Jerusalém, Jesus já estava caminhando para a cruz, e ele é minha única chance, né? É minha única chance. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com ele aqui é que ele estava à espera de um milagre, né? E se você estiver à espera do milagre, não perca a sua oportunidade, não perca a chance. Ele clamou insistentemente a Deus, ele clamou insistentemente a Jesus, né? Quando ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que nós estamos clamando assim com uma intensidade tão grande que incomoda, que incomoda as pessoas? Uma vez eu vinha lá fui pegar o ônibus lá no Tatuapé e uma senhora estava perdida lá, ela queria ir para o aeroporto. E eu falei, eu vou para lá, não tem um ônibus dentro do aeroporto? E ela era de Alagoas. Eu falei, tá bom, eu vou para lá. E ela entrou no carro, entrou e a gente veio junto conversando, né? Aí eu falei, mas a senhora é de Alagoas? Então, eu vim de Alagoas. E ela falou a igreja que ela era, e ela veio em busca de um milagre. Ela falou, não para ela, para o neto dela. O neto dela morava lá em Santo Amaro. E ela veio de lá, a filha dela não era evangélica, e ela era dessa igreja, né? E ela veio confiando que Deus ia fazer um milagre na vida do neto dela. E eu fiquei ouvindo assim, né? E ela contando a história, e ela disse, olha, eu fui lá no Brás, né? Na igreja no Brás lá, igreja mundial, vai. Ela falou que ela era da igreja mundial. A gente mete muito pau, né? Mas a fé da pessoa, Deus vê a sinceridade da pessoa. E ela disse que foi, e quando o líder da igreja estava passando, ela começou a gritar. E ele é ignorante, né? Parece um cavalo, homem ali. E ela gritava, ela gritava, ela gritava. E eu lembrei desse texto quando ela estava falando para mim. Que ela falou que ele disse assim, cala a boca dessa mulher aí. E ela continuou gritando. Ela continuou gritando. Ela estava desesperada. E ela veio buscar um milagre para o neto dela. E a mulher do líder foi lá e falou, olha, se a senhora se calar, quando terminar o culto, eu levo a senhora até ele lá. E ela falou para mim, irmão, eu não parei de gritar, porque eu queria, e eu acreditava na cura do meu neto. E ela, depois do culto, ela foi lá e realmente acredita quem quiser. A fé da pessoa, eu creio muito, Deus vê a sua sinceridade. E ela levou aquele lenço, né? Ele orou ali e falou, pode levar. E ela pegou aquela palavra. Né? O apóstolo Paulo fala também que os lenços, né, que eram tirados de Paulo, curavam as pessoas e expulsavam demônios. Então, teologicamente, está correto também. Mas é a fé da pessoa. E ela foi lá para Santo Amaro, para aquele hospital lá, e ela chegou lá, o neto dela estava morrendo. Estava morrendo, não tinha mais jeito. Os médicos falaram que estava aguardando só a morte dele.
E ela entrou lá, ele todo entubado, e ela colocou o lenço sobre ele lá e deixou dentro da blusa dele, da roupa, né? E aí ela saiu. Ali naquele mesmo dia ele começou a comer, já voltou melhorando, foi comendo, e os médicos não sabiam o que fazer. E ele foi curado totalmente. E ela falou, olha, irmão, eu estou voltando tão feliz, ela falou. E eu entendi o desespero daquela avó. Eu entendi o desespero de uma mãe, de uma avó, quando é desesperada. E é o desespero de Bartimeu, é o desespero daquela mulher cananeia. Só sabe quem está desesperado, irmão. E a fé é tão grande daquela pessoa que ela vai buscar onde ela creu, né? Ela creu. Vai ter pessoas que eu creio que tem pessoas que pegam também e não é curada. Mas ela cria tanto, ela falou, eu vim lá de Alagoas, eu tinha tanta certeza que Deus ia curar o meu neto, né? E curou o neto dela, e ela falou, estou voltando para casa feliz. Eu falei, amém. Eu desci lá no terminal ali, levei ela, fiz o check-in com ela, eu falei, está entregue, né? Deus abençoe. Não, obrigado, me abraçou. Então foi bem interessante, eu falei, Senhor, porque o Senhor me colocou essa mulher do meu lado assim, né? Para contar essa história para mim. Mas a persistência dela, a perseverança dela, se é um parente nosso, a gente vai, irmão. Você sai lá de Alagoas e vai mesmo. Você vai buscar o último recurso, se você acreditar. Se não acreditar, não adianta. Não adianta, né? Quantas pessoas tocaram em Jesus e só a mulher do fluxo de sangue foi curada? Quantos cegos, né, deve ter passado, Jesus passado, e ele só tinha Bartimeu aqui? Lá em Mateus fala que tinha 2. E esses 2 foram curados. Provavelmente tinha outros cegos, mas tem cegos que não enxergam a presença do Senhor Jesus. Ele poderia ser cego fisicamente, mas ele estava enxergando espiritualmente que Jesus, o Messias, ele chama Jesus filho de Davi, ele crê que é o Messias de Israel que está ali. Quantas pessoas viam Jesus e não acreditavam que ele era filho de Davi? E não acreditavam que ele era o Messias. Como muitas pessoas hoje não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Eu chorei, irmão, a semana passada. Eu ia trabalhar um trânsito ali. A Dutra estava com algum acidente, eu fui por dentro, pela Tiradentes, e quando chegou no centro de Guarulhos, ele estava muito travado mesmo, cheguei até atrasado. Deixei o carro lá no Açaí e fui andando, para depois vir buscar ele, que ele não ia chegar lá. Cheguei ainda 15, 20 minutos atrasado. Só que nesse trajeto eu comecei a olhar as plantas, irmãos. Irmão, tinha cores de violeta, tinha amarela, e eu, assim, do meu lado, assim, as plantas que tem um corredor, né? Tinha uma palmeira que tem ela parece que tem uns espinhos. Eu fiquei pensando assim, olha como Deus é o arquiteto do mundo. Ele planejou até colocar cada espinho daquele um juntinho do outro, e eles não se esbarram. As cores das plantas, tudo diferente uma da outra. E eu falei, Senhor, tu é demais, né? Você contemplando aquelas coisas. Eu lembrei daquele vídeo que eu mandei no grupo, né? Que as pessoas que são daltônicas, quando colocou óculos, né? Os irmãos assistiram aí, misericórdia, né? Eu falei, caramba, a gente vê como as coisas são, amarela, verde, azul. E quando aquelas pessoas que são daltônicas colocam o óculos, elas tomam um choque. Elas se assustam porque elas só vê cinza. E muitas de nós que vemos as coisas coloridas, colocamos uma lente cinza. Só reclamamos, só xingamos. Eu vendo a natureza ali, vendo as plantas. Aí eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, Senhor, que maravilha, né? Tu é demais, tu é fantástico. Como é que o Senhor consegue colocar as cores, né, das plantas? Cada uma tem uma cor diferente. E até Jesus fala, né, nem Salomão, na sua glória, conseguiu colocar uns tecidos com essas cores, e Deus coloca nas plantas, e a gente esquece de contemplar as mínimas coisas. Nós temos a visão. Imagina um cego que quer ver e não consegue ver, né? E a gente não contempla. Mas você precisa de um milagre. Então você precisa clamar insistentemente. Será que nós temos clamado de uma forma tão intensa que ele consegue atrair a Jesus? Às vezes a gente ora, mas não ora com aquela intensidade, né? A gente
não clama como o cego Bartimeu, né? Inclusive em Mateus, né, como eu falei, ele chama outro cego para gritar com ele. Já pensou 2 cegos gritando? Um é bom, um é pouco, 2 é bom, né? Vamos gritar comigo? Se a gente gritar, ele vai ouvir. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 2 cegos gritando, né? Então, chame alguém para clamar com você, para que o seu milagre venha. Né? Se você não tiver atraindo a atenção de Jesus, chama outro, né? Um amigo espiritual, uma amiga espiritual, me ajude em oração. Eu preciso de um milagre, né? Eu preciso de um milagre para mim. Às vezes é um milagre de uma enfermidade, às vezes é um milagre na família, de um filho, do marido, eu não sei, mas se você clamar como o cego Bartimeu, Jesus vai parar para ouvir você, amém? Clame, né? Você está à espera de um milagre mesmo? Porque quando a gente está à espera de um milagre, faz igual aquela lagoana lá. Clama mesmo, incomoda mesmo, enche o saco mesmo, até receber. Igual a Jacó, né? Eu não vou deixar o senhor ir embora. E o anjo querendo ir embora, né? Imagina ele puxando pelo pé do anjo. E o anjo me solta. Eu não vou embora enquanto o senhor não me abençoar. Senhor, e eu? E a minha bênção, e a minha vitória? Então clame, né? Ele clamou e chamou um outro para ajudar ele, não clamou. Então chama outro. Tem outros cegos, né? Ou tem pessoas, às vezes o cego não sou eu, mas às vezes tem cegos que a gente está clamando por um milagre na vida dele. E nós precisamos clamar com muita intensidade, amém? A outra coisa que a gente aprende aqui também, é que no versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Olha que bicho chato. Esse cego era chato, né? Ô, cala a boca aí. Gritava ainda mais. Tá atrapalhando o culto. E ele gritando ainda mais. Ô, tira ele aí. Lá no projeto Caleb, teve uma época lá que foi terrível, irmão. O que vinha de bêbado. Eu falava, meu ministério é com bêbado agora. Quem entrava de bêbado, era dia de sábado o culto da gente lá. Aí um irmão ficava lá atrás já, que era o Amaral, diácono. Ele era da GCM, grandãozão. Quando o bêbado passava, ele já agarrava no braço. Senta aqui comigo. Vai atrapalhar o culto hoje não. Tinha uns que vinham até na frente, a gente parava. Senta aqui, depois a gente ora com você. Ah, pastor, não sei. Então, atrapalha muitas vezes o culto mesmo, né? E ele continuou gritando, e a multidão que tentava impedir o milagre, às vezes vai ter mesmo, irmão. O milagre que você está esperando, o milagre que você tem clamado, vai vir uma multidão para atrapalhar mesmo, para impedir que o milagre chegue. Às vezes são pessoas, às vezes são nós mesmos, né, a nossa consciência, e muitas vezes também é o diabo. Mas muitas vezes a gente tem uma multidão de desculpas que a gente dá para não alcançar o milagre. Às vezes é uma multidão, nós colocamos uma multidão de impedimentos. A mulher veio lá de Alagoas. Você viria lá de Alagoas para São Paulo, a filha dela não era crente, não acreditava. E ela falou, mas eu acredito e eu vou buscar o milagre para o meu neto, independente se você acredita ou não. Será que a gente faria isso? E muitas pessoas são assim, se você acredita, né? Você não olha para a multidão. Quando a multidão vem, você grita ainda mais. Você ora ainda mais. Você clama ainda mais. Quando muitas vezes você não quer clamar, você vai gemer, você vai gritar, não vou parar, porque a nossa consciência fala, você já orou tanto e não tem jeito. Você já orou tanto e essa pessoa continua do mesmo jeito. Você já orou tanto e a situação continua do mesmo jeito. Continue gritando. Grite ainda mais alto, como Bartimeu. Bartimeu, ele não desistiu do milagre dele. Quanto mais ele poderia ter falado o quê? Quando ali os discípulos, as pessoas, fica quieto aí, meu. Você está atrapalhando aí. Não, eles gritavam mais alto ainda. Gritava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca. Jesus, filho. Até Jesus ouvir lá. Foi o que eles fizeram. Gritaram. O texto aqui no grego é gritou. Eles gritaram. E ele atraiu Jesus. Então,
A segunda coisa que a gente aprende aqui, que a multidão vai tentar impedir o seu milagre. Essa multidão pode ser pessoas que vai dizer, isso aí não vai dar certo. Isso aí não tem jeito. Não é? Quantas vezes a gente ouve isso? Às vezes são os seus pensamentos negativos e às vezes o diabo vai semear mesmo para você não continuar e não perseverar. Então vai te repreender, mas essas mesmas pessoas às vezes que vai trazer para você se calar, olha o que acontece aí no versículo 49. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, e agora aquela multidão que repreendia ele, fala para ele assim, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Está vendo como as coisas mudam? Então você tem que perseverar. Aqueles mesmo que estavam dizendo para, olha, cala a boca, não tem jeito, você é cego, você é um mendigo. Para você não tem jeito, né? Para o seu filho não tem jeito, para o seu marido não tem jeito, para seu pai, para seu... Já era. Continue gritando, continue clamando, porque aqueles mesmo depois vai dizer, ânimo, né? Olha, Jesus está te chamando. Então não pare, né? Não pare de gritar, não pare de clamar, não deixe de ser levado pelas multidões. Continue no foco. A multidão estava na frente, mas ele, através da multidão, parecia que o cego Bartimeu tinha um olho de raio-x. Ele via Jesus. E é assim que a gente tem que estar. Né? A multidão vai se levantar. A multidão de problemas, mas olha, você vê Jesus. Você vê Jesus. Ânimo. Continua crendo. Continua perseverando. Ele poderia desistir, né? Eu sou um mendigo. Né? Eu sou um cego mendigo. Quem vai ir, né? Eu já estou sendo repreendido pelos discípulos dele, imagine ele. Quando ele me atender, ele vai me dar uma lapada aqui que eu vou até zonzo. Jesus, a terceira coisa que a gente aprende aqui. Então não se deixe levar pela multidão. Jesus parou por causa de Bartimeu, né? O versículo 49 que diz aí, Jesus parou, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele os está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus perguntou para ele, o que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, quero ver. Né? Jesus parou por causa de Bartimeu. Jesus vai parar também por causa de você, amém? Ele para por causa de você, irmão. Jesus está atento, mas Ele quer ver o nosso grito, quer ver o nosso clamor. Pastor, eu não consigo mais gritar, geme. Pastor, eu não consigo mais gemer, chora. Né? A música do cantor gospel, ele vai chorando, geme, chora. Vai chorando, geme, chora. Vai clamando ao Senhor. O que Deus quer que você faça, né? O que é que você quer que Deus faça por você? O que é que você tem que dizer para Ele? O que é que você quer de Jesus? Você já falou claramente para ele, né? Senhor, eu quero um milagre, e o milagre que eu quero é esse. Coloca diante do Senhor e não para de gritar. Não é assim os nossos filhos, agora os netos, né? Nossos filhos eram assim, compra batom, compra batom, compra batom. Eu vou comprar logo batom para me ver livre dele. Agora é os netos pedindo as coisas, né? E a gente vai e compra já para... A mesma coisa Deus, né? Ele fala o quê? Pede, dá-se-vos-á. Bate, abre-se-vos-á. Mas a gente quer orar uma vez, já quer receber. E às vezes a gente ora sem fé. A gente não clama ao Senhor. Jesus quer parar para te ouvir e atender você. E a quarta coisa que a gente aprende aqui, no versículo 52. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele virou agora, depois dele ser abençoado, né? Depois dele ter recuperado a sua visão, ele agora vira discípulo de Jesus. Ele começa a andar com Jesus. Ele começa a ir pelo caminho. Muitas pessoas, às vezes, aí, é abençoado por Deus, às vezes até tem milagre, mas não anda no caminho do Senhor, não vira discípulo do Senhor. Então a gente
uma pessoa que teve um milagre extraordinário desse, né? Não pode deixar de seguir Jesus. E agora ele vai por onde Jesus vai. Né? Provavelmente esse Bartimeu, ele virou um desses discípulos que estava ali na hora que Jesus foi preso, na hora que Jesus foi morto, né? Porque é uma importância tão grande que os evangelistas dão para ele. Provavelmente ele se tornou um discípulo mesmo, um ganhador de almas, né? Ele segue Jesus por onde Jesus está. Então ele virou discípulo de Jesus. E aquela pessoa, irmãos, que a gente tem, quando eu estava meditando nesse texto, foi para mim a pergunta, né? Jesus fazendo a pergunta: o que queres que eu te faça? E eu coloquei alguns cegos na presença de Jesus. Senhor, eu quero que ele veja e que ele siga o Senhor. E que ele se torne um discípulo do Senhor. Né? E que ele vá onde o Senhor vai. Né? Assim como eu que era cego um dia. E agora eu vejo, né? Eu quero que essas pessoas que eu estou colocando diante do Senhor vejam, né? Vejam como Bartimeu viu o Senhor. Eu acho que a melhor coisa para Bartimeu não foi enxergar e ver as coisas, mas ele enxergar e ver Jesus, filho de Davi, do lado dele. E ele falou: na hora que eu recebi o milagre, foi para ver o Messias. Porque não adianta, né? Eu conheci e conheço algumas pessoas que são deficientes visuais, mas são cristãs. Né? O Natanael, a esposa dele, eles não tiveram o milagre de ver fisicamente, mas eles tiveram o milagre de ver Jesus espiritualmente. São crentes no Senhor Jesus. Verdadeiramente, são pessoas de Deus mesmo. E tem pessoas que têm a visão perfeita, mas nunca vão enxergar Jesus. Nunca vão andar pelo caminho. Ou muitos que já enxergaram e apostatam da fé, não querem mais saber. Coloca de volta uma venda. Então, qual é, irmãos? O que você quer que Jesus faça? Qual o milagre que você quer que Jesus faça? Então, assim como Bartimeu, né? Não pare de clamar, não pare de gritar. Se você não conseguir clamar sozinho, chame alguém para orar. É melhor 2 do que 1, né? Melhor a corda de 3 dobras, ela segura melhor. Mas que essa pessoa não seja só os olhos espirituais dela se abram, mas que ela se torne alguém que seja discípulo do Senhor, que ela caminhe com o Senhor. Esse é o maior desejo, né? Dos cegos Bartimeu, né? A gente tem vários. Dos cegos Bartimeus que a gente está colocando diante do Senhor. E o Senhor pergunta, né, para você nessa noite: o que você quer que eu faça? Se é para você, se é para o filho, se é para o marido, se é para alguém da sua família. Então coloca diante do Senhor, né? O Senhor está perguntando: o que é que você quer que eu faça? E eu falei: eu quero que fulano veja. Eu quero que esse fulano veja, Senhor, e se torne seu discípulo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Quando nós estivermos orando, responda essa pergunta do Senhor Jesus, né? O que quero que eu te faça? E coloque diante do Senhor. E a partir de hoje, irmão, comece a gritar por esse cego Bartimeu aí, né? Ou por esses cegos Bartimeus, né? Comece a gritar por ele, comece a clamar por ele, comece a já ver o milagre, comece a ver já ele andando atrás do Senhor Jesus como Bartimeu, comece a ver ela, né? Já buscando o Senhor de todo o seu coração, amém? E se for uma cura também, né? Coloca diante do Senhor. Ele pode todas as coisas, né? Ele é todo poderoso, nome sobre todos os nomes. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu já fui como Bartimeu, Senhor. Eu, em vez de filho de Timeu, Ivo, filho de Raul, já fui cego, Senhor. Filho de Raul. Cego, mas numa noite eu clamei para o Senhor: Jesus, fala para o Pai, que Ele já não me ouve mais. E o Senhor curou a minha cegueira espiritual, Senhor. E eu nunca mais deixei de seguir ao Senhor. Eu quero colocar, Senhor, essas pessoas aqui que estão agora na minha mente, no meu coração, Senhor. Que os olhos espirituais delas sejam abertos. Que elas comecem a ver Jesus, o filho de Davi. Que elas comecem a seguir o Senhor pelo caminho. Que haja uma transformação da vida dessas pessoas, Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa noite.
Eu grito, Senhor, do fundo da minha alma por essas pessoas. Coloco elas diante do teu altar agora, bem como os meus amados agora estão colocando diante do Senhor aquilo que o Senhor quer que o Senhor faça, o que queres que eu te faça. Coloca diante do Senhor agora. Clame ao Senhor, grite do fundo da sua alma: Senhor, cura, Senhor, sara, Senhor, salva, Senhor, quebra todas as barreiras, toda cegueira espiritual. A palavra de Deus fala lá em Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que ele não veja. Que seja repreendido agora, o Deus desse século seja repreendido em nome do Senhor Jesus, nos nossos filhos, nos maridos que ainda não conhecem o Senhor, nas esposas, nos nossos irmãos carnais que ainda não conhecem a Ti, Senhor, nos nossos parentes. Nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus. Satanás, Deus desse século, está quebrado o teu poder de cegar, Senhor, os nossos parentes, de cegar aqueles que são nossos, que são teus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, seja quebrado agora. E que eles comecem a enxergar e clamar a Ti, Senhor. Que o Senhor seja o Senhor da vida deles. Que haja um milagre, porque o maior milagre é a salvação de uma pessoa. Nós pedimos um milagre, nós não estamos pedindo dinheiro, ouro nem prata, né? Quando o Senhor falou para a mãe de João, a mãe de Tiago: o que queres que eu faça? E ela falou: que coloque o meu filho, um do teu lado direito, um do teu lado esquerdo. Não, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos a salvação dos nossos. Nós queremos dizer aqui, Senhor: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós queremos que os nossos parentes, Senhor, tanto os mais próximos como os de longe, sejam arrebatados no dia que o Senhor vier. E se eles morrerem, eles vão para o céu, Senhor. Esse é o maior tesouro. Nós clamamos por salvação da nossa casa, Senhor. Nós clamamos que os cegos da nossa família venham enxergar o Senhor. Venham enxergar a dádiva da salvação que é o Senhor Jesus. Pai, nós colocamos isso diante do Senhor. Salva os nossos parentes, os nossos cegos, Bartimeu, mas que eles se tornem como Bartimeu, enxergando Jesus e seguindo o Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor. De Jesus agora, em nome de Jesus. Que o Teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, que no Jardim Munira, mas toda igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, eu oro, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.